eu venho falar com você sobre a acne, que é considerada a doença mais comum de pele. É o nome dado àqueles cravos e espinhas que ocorrem principalmente na face, podendo também atingir outras áreas, como a região do peito, as costas, ou seja, locais onde as glândulas sebáceas estão em maior número e sua atividade é mais intensa. A acne pode ser classificada genericamente em acne primária ou vulgar e acne secundária. A primeira ocorre mais em adolescentes e adultos jovens, devido à predisposição genética e estimulada também pela produção hormonal. No caso da acne secundária, ocorre principalmente devido a processos específicos, Tem um agente causal, por exemplo, os corticoides, o sol, o uso de cosméticos, cremes oleosos, Então, para vocês entenderem onde ocorre a acne. A acne ela é uma doença do folículo pilosebáceo. O que é esse folículo pilosebáceo? Eu vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz, que eu costumo mostrar para meus pacientes, que é o desenho da pele de forma bem esquemática, tá? Fiz um desenho aqui. Então, temos a epiderme, que é a camada mais externa da pele, a derme, que é a camada mais interna da pele, e nesta região existe o folículo pilosebáceo, que é composto pelo pelo, mais a glândula sebácea que desemboca liberando gordurinhas aqui. E o que acontece na acne? Existe uma hiperprodução desta glândula sebácea, Isto é bastante desencadeado por um fator genético, A quantidade de glândula sebácea, a quantidade de sebo que se produz é principalmente de determinação genética. Porém, a acne apresenta uma resposta assim bastante exagerada aos andrógenos, que são hormônios característicos mais masculinos, porém existe tanto em mulher quanto em homem, e eles se apresentam principalmente no início da adolescência. O mais representante da classe é a testosterona. Ela vem aqui na glândula sebácea estimulando essa produção de sebo. E essa produção de sebo no folículo, ela causa uma irritação, um processo inflamatório, Então, isso é um dos desencadeantes da acne. Outro desencadeante também é uma proliferação, se chama uma hiperqueratinização folicular. Ou seja, muita produção de queratina nessa região faz com que haja um tamponamento nesses ósseos foliculares, no poro, dando o início da formação do comedão, ou seja, aquele cravinho. Também nesta região ocorre uma colonização bacteriana pelo Propionibacterium acne, que é um micro-organismo que coloniza esse folículo sebáceo após o início da produção hormonal, ou seja, o início da adolescência. Esta bactéria gera enzimas chamadas lípases, que são assim bastante destruidoras de tecido. Como elas estão aqui nesta região, elas causam um rompimento de folículo, causando também uma destruição da derme e até podendo atingir a camada de gordura. Com isso gera um processo cicatricial aqui, porque tudo que ocorre dentro da pele, nesta camada chamada derme, pode levar a cicatriz. E a cicatriz varia de pessoa para pessoa, desde cicatrizes menores até cicatrizes graves, inestéticas, importantes, Então, esses são os principais fatores desencadeantes de acne, É uma produção exagerada da glândula sebácea de gordura, é uma hiperqueratinização folicular e uma colonização pela bactéria Propionibacterium acne. Tudo isso mediada por fatores genéticos e hormonais que estimulam principalmente a glândula sebácea. Entendendo isso, vocês vão entender por que a acne começa justamente na adolescência, Por que não começa em outras fases da vida? Então, a acne vulgar é próprio desse período. E quanto tempo ela dura? Em geral, começa lá pelos 10, 11, 12 anos, pode variar até os 20, 25 anos. Tem também casos de que se perpetua para a fase adulta, em torno de 10% também ocorre na fase adulta, tá, gente? Essa acne vulgar, ela tem características, então.
Tem a parte que não é tão inflamatória, que se chama acne comedoniana, que é composta por aqueles cravinhos, se chama acne tipo 1. E tem também a tipo 2, que é uma acne papulopustulosa. São pústulas, que daí obstruindo esse ósseo, mais a bactéria gera um pouco de secreção purulenta, inflamação, pústulas, ou seja, a própria espinha, né? Então tem bastante inflamação, esse é o tipo 2. Tem vezes que essa obstrução e essa destruição vão formando nódulos, cistos, além dos comedões, além das pápulas, há uma formação de lesões então mais endurecidas e mais inflamatória, chamado acne tipo 3 ou nódulo cística. E a tipo 4 é uma acne mais grave, com predomínio de lesões maiores, cistos maiores. Esses cistos também, eles podem ter assim uma comunicação entre eles, entre outros folículos, né? Se torna mais extensa, mais grave, deixa mais cicatriz. Chama a acne conglobata ou tipo 4. Geralmente as pessoas, elas não têm só um tipo de lesão. A acne é dita polimorfa, ou seja, pode se encontrar ao mesmo tempo comedões, pápulas, nódulos, cistos, vários tipos de lesões no mesmo paciente. Tá, pessoal? E o que acontece? Como é que vai ser o tratamento? Bem, o tratamento, ele vai buscar, assim, diminuir este processo inflamatório, né? Ele tenta diminuir essa secreção de gordura, de sebo dessa glândula sebácea aqui, limpar a região, diminuir esse aspecto infeccioso, para também diminuir o risco de cicatrizes. E como é que a gente pode fazer isso? Então, tem desde medicações tópicas, que são sabonetes para lavar, pode-se usar vários cremes para tentar melhorar a queratinização. A gente também pode usar antibióticos tópicos. Tudo isso quando a acne é mais leve, o grau 1, grau 2, né? Mas acnes mais graves também deve-se lançar mão de outros tratamentos, como antibióticos, antiandrogênicos ou mesmo a isotretinoína, que diminui o tamanho da glândula sebácea. A única medicação que diminui o tamanho de glândula sebácea é a isotretinoína, por isso que a gente diz que ela cura em torno de 90% a acne, a única medicação que age diretamente diminuindo o tamanho de glândula sebácea. Agora, tem vezes que a gente tem que controlar o processo hormonal, porque senão volta a produzir mais gordura e volta a formar novamente o comedão, o cravo, a espinha, né? É muito importante a gente retirar fatores desencadeantes ou coadjuvantes. Então, saber o que a paciente está usando, algum creme, algum filtro, alguma coisa que desencadeie, alguma medicação que desencadeie, algum alimento, tem alguns alimentos que podem estar associados, como leite e derivados, tá? Ou mesmo muito doce pode também estar implicado na formação da acne. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para o tratamento da acne. E eu vou dizer para vocês, o tratamento da acne exige paciência e perseverança, porque a acne é crônica. Ela é própria de um período chamado adolescência. Então a gente tem que ficar tratando esta acne. Não adianta a gente vir no consultório e achar que uma semana, um mês vai resolver o problema. Não, vai ter que ficar em acompanhamento. Por isso, o bom relacionamento médico-paciente ajuda muito, pois é comum a doença prejudicar a autoestima. E em situações mais graves pode deixar cicatrizes bastante inestéticas, causando até transtorno psicológicos, emocionais, pode gerar depressão, né? E olha, gente, é bem mais fácil tratar a acne do que as cicatrizes. Por isso, eu recomendo que você procure um dermatologista da sua confiança o mais cedo possível. Isso sim vai fazer a diferença no seu tratamento, vai diminuir o risco de cicatrizes. Realmente é muito importante dar uma atenção o mais breve possível a esse tipo de problema. Certo, pessoal? Espero ter ajudado a todos. Obrigada.